Salve galera da segunda série, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos lá para a nossa primeira aula do volume 6, né? Começa com geometria de posição, em algumas bibliografias também chamada de geometria espacial, tá? Objeto de estudo são sólidos, tá? Os sólidos geométricos. Mas para a gente chegar no estudo de sólidos, eu preciso primeiro construir esses sólidos com vocês, tá? Então nós partimos das noções mais primitivas de geometria, que são essas três aqui: o ponto, a reta e o plano, tá bom? O ponto é adimensional. Por mais que eu precise, já falei isso para vocês em sala, por mais que eu precise fazer uma marca no quadro, né? A partir do momento que eu faço uma marca, já é um conjunto de pontos. Lembra que eu falei? O ponto não tem dimensão, ele não tem espessura, não tem largura, né? Ele é adimensional e ele é representado por uma letra do nosso alfabeto maiúscula. A reta é uma linha infinita para os dois sentidos, infinita para os dois lados, tá? Então, um conjunto de pontos alinhados formam uma reta e essa reta é infinita para os dois lados. O nome da reta é denotado por letras do nosso alfabeto minúsculas. E o plano é um conjunto, né, como esse quadro, por exemplo, ele representa um pedaço do plano. O plano é infinito para todos os lados, né, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, e é denotado por uma letra do alfabeto grego, né, do alfabeto grego, minúsculo. Tá bom? A letra minúscula do alfabeto grego. Tudo bem? Então, o plano é um quadro, uma parede, né, a fachada de um edifício, tudo representam pedaços de plano, porque o plano, como eu disse, é infinito nos quatro lados, tá bom? Tudo bem? Quando a gente vai representar algo no plano, seja um ponto, uma reta, a gente usa o plano cartesiano, lembra? Eixo Y, eixo X, certo? Eixo das abscissas, eixo das ordenadas, tá? Esse plano, ele localiza todos os pontos que estão contidos no plano, né? Então o plano cartesiano serve para você localizar qualquer ponto no plano. Vocês vão lembrar que numa das nossas primeiras aulas do ano eu falei sobre quando a gente quer localizar, né, o GPS quer localizar uma casa, né, num determinado local do planeta Terra, né, quer localizar um ponto. Ele planifica, né, o mapa mundi, o mapa do mundo, né, o chamado planisfério, coloca num plano, e aí o meridiano de Greenwich passa a ser o eixo Y e a linha do Equador o eixo X. E aí você consegue localizar qualquer ponto em qualquer hemisfério do nosso planeta, né, e localizar aquele ponto exatamente no plano da Terra. Tá bom? Tudo bem? Bom, tanto o ponto, quanto reta, quanto plano estão no espaço, né? Então entendam o espaço como tudo o que está à nossa volta. E ele possui três dimensões, né? Então antes nós tínhamos eixo X e eixo Y. Agora é como se tivéssemos um eixo Z aqui, saindo do eixo Y, eixo X e o eixo Z aqui. Perpendicular também, tá? Então é como se a régua aqui representasse o eixo Z. Claro, não pode ser a régua porque a régua tem largura, tem espessura, né? Então imagine uma reta, né, sem espessura, né, só com comprimento, saindo aqui do eixo do quadro, né, do plano do quadro. Então você tem o eixo X com o eixo Y formando ângulos retos e esse eixo Z formando ângulo reto tanto com o eixo X quanto com o eixo Y, tá? Então o espaço é tridimensional. Tudo bem? Posição entre os entes geométricos. Eu tenho uma reta, imagine essa régua sem essa largura, tá? É uma reta, tá? Um ponto sobre essa reta, né, representa a posição entre o ponto e reta. O ponto pode estar sobre a reta, daí eu digo que o ponto A pertence à reta, ou o ponto pode estar fora da reta, né? Aí eu digo que o ponto não pertence à reta. Lembra do símbolo de pertence e não pertence? Se não lembra, vai lá na página 6, você vai encontrar. Outro, o ponto e o plano. Então eu tenho aqui o plano do quadro. Esse ponto aqui
pertence ao quadro, né? Ele está no quadro, então eu vou chamar esse ponto de ponto A. O ponto A pertence ao quadro. Já um ponto que está aqui fora, por exemplo, a ponta dessa caneta representa um ponto. Vejam, ela está fora do quadro, não está lá no quadro, ela está para fora. Então esse ponto B não pertence ao plano do quadro, beleza? E reta e plano. Quando que a reta está no plano? Quando toda ela pertence ao plano. Essa reta está no plano, certo? Então eu digo que a reta R pertence ao plano do quadro. Agora, se ela tiver uma certa inclinação, por exemplo assim, ela está furando o quadro num local e vai embora, né? Ela é infinita, certo? Essa reta não pertence ao quadro. Por quê? Porque ela só fura o quadro num ponto e vai embora. Para a reta pertencer ao quadro, toda a reta teria que estar no quadro, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Lá na página 7, você tem duas afirmativas, tá? E ele pergunta se são verdadeiras ou falsas. A primeira diz o seguinte: se um ponto pertence simultaneamente a uma reta R e a um plano alfa, então a reta está contida no plano. Verdadeiro ou falso? O que será? Pensa. Você tem um ponto que está na reta e no plano, simultaneamente. Com certeza a reta está no plano? Ou existe alguma forma de você ter um ponto na reta e no plano e a reta não estar no plano? Sim, né? Existe essa possibilidade. Por exemplo, se a reta estiver furando o quadro nesse ponto aqui, vejam que o ponto está no plano e se a reta está passando por ele, o ponto está na reta também. E a reta não está no plano do quadro, né? A reta não está no plano. Então a afirmativa primeira é falsa, tá? Basta você ter uma figura com um ponto, né, no plano e uma reta furando o plano naquele ponto para a reta não pertencer ao plano. Afirmativa B, aí na página 7. Se dois pontos pertencem simultaneamente a uma reta e a um plano, então a reta está no plano. Agora imagine que você tenha dois pontos na reta e no plano. Se você vai encostar o segundo ponto, obrigatoriamente a reta toda vai ter que estar no plano, certo? Então se você tem dois pontos da reta, ou que estão na reta, e estão também no quadro, você não consegue encostar esse e outro lá. Você quebraria a reta, certo? Ela deixaria de ser uma reta, né? Então, para que dois pontos estejam no plano, dois pontos da reta estejam no plano, é preciso que toda a reta esteja no plano. Tá? Essa é até uma das condições de pertencimento, né? de condições necessárias para que a reta pertença ao plano. Ela ter no mínimo dois pontos dela no plano. Quer dizer, sempre que você tiver posição entre reta e plano, ou a reta não terá intersecção com o plano, ela será paralela ao plano, ou ela terá um ponto de intersecção com o plano, que é aquele caso dela furar o plano, ou todos os pontos dela estarão no plano, e aí ela pertence ao plano. Beleza? Vamos lá então. Agora a gente vai fazer algumas proposições, né, chamadas proposições primitivas, que vêm da base do nosso conhecimento sobre geometria de posição. Tá? Primeiro a gente vai colocar alguns postulados. Postulados ou axiomas, né, são aquelas afirmações que não carecem, não precisam de demonstração, elas são aceitas como verdadeiras. Tá? E elas dão origem, ou a partir delas, eu consigo demonstrar os teoremas. Tá? Um teorema sempre precisa de demonstração para comprovar que ele é verdadeiro. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro postulado, estamos na página 7. Tá? O primeiro postulado diz que existem pontos que pertencem a uma reta qualquer do espaço e outros que não pertencem a ela. Então vamos imaginar essa reta R aqui. Tá? Essa reta R aqui. Existem pontos, o postulado 1 diz que existem pontos que estão sobre a reta e pontos que estão fora da reta. Tranquilo? Beleza? Vai. Postulado 2. Por dois pontos do espaço passa uma única reta. Exemplo, eu tenho um ponto A aqui e um ponto B aqui. Eu consigo outra reta que passe por A e B, que não essa reta R? Eu consigo desenhar outra reta diferente dessa reta R, tá? Que não pode ser uma reta sobreposta a R, que passa por A e por B?
A resposta é não. Né? A resposta é não. Então, sempre que você tiver dois pontos do espaço, você só tem uma única possibilidade de traçar retas. Quando a gente fala dois pontos, fala duas retas, eu sempre estou falando de pontos e retas distintas, diferentes. Tá? Não pode ser o ponto no mesmo lugar que o outro, reta no mesmo lugar que o outro. Quando acontecer isso, eu vou dizer, os pontos são coincidentes, as retas são coincidentes, os planos são coincidentes, estão sobrepostos, ok? Tudo bem? Terceiro postulado. Existem pontos que pertencem a um plano qualquer do espaço e outros que não pertencem a ele, certo? Por exemplo, o ponto A está no plano do quadro. O ponto B, que é a ponta da caneta, não está. Está a uma distância aqui, né? Aqui, lá, tá bom? Então, existem pontos que estão no plano e pontos que estão fora do plano. Tranquilo? Página 8, quarto postulado. Por três pontos não colineares do espaço, passa um único plano. Então, olha só. Eu vou pegar o ponto A, o ponto B e vou criar um ponto C aqui. Você consegue um outro plano diferente do plano do quadro que tenha esses três pontos? Você poderia ter um plano cortando a reta aqui, né? E contendo os pontos A e B. Ou outro plano contendo os pontos A e C aqui. Tá? Mas contendo A, B e C, só existe um plano. Ok? Essa é uma das condições de existência de plano, tá, galera? Três pontos não colineares determinam um único plano. Postulado 5. Uma reta que tem dois de seus pontos no plano, está no plano. Falamos disso agora há pouco, né? Então, se tem dois pontos da reta no plano, toda ela tem que estar no plano. Ou a reta está fora do plano, ela é paralela ao plano, nunca vai cortar o plano. Ou ela está cortando o plano num ponto, por exemplo, está cortando aqui no ponto C. Ou ela está toda no plano. Tá? Se tiver mais de um ponto coincidente com o plano, todos os seus pontos coincidem com o plano. Beleza? Então, esse é o postulado 5. Aí tem um teorema, diz que existe um único plano que contém uma reta e um ponto não pertencente a ela. Esse desenho que está aqui deixa isso bem claro, né? Você tem a reta e esse ponto aqui. Você não consegue um outro plano, pegar um outro quadro aqui que tenha essa reta e esse ponto. Tá bom? E aí tem a demonstração do teorema, e aí você tem uma informação importante, ó. Com base na demonstração do teorema e no postulado 4, você consegue deduzir 4 coisas importantes. Primeiro, 3 pontos não colineares determinam um plano, acabei de falar. Uma reta e um ponto que não pertence a ela determinam um plano, isso que está aqui. 2 retas concorrentes determinam um plano, quer dizer, você tem uma outra reta aqui, vou pegar a régua, concorrente a essa. Só existe um plano que contém essas 2 retas, certo? Que é o plano do quadro. Tudo bem? Se essa reta fosse concorrente com a outra aqui, o plano seria esse, tá? Passando pela reta ali. E 2 retas paralelas também determinam um plano. Se eu colocar outra reta paralela aqui, não existe outro plano que contenha essas 2 retas, além do plano do quadro. Beleza? Tudo bem? Daí depois tem outro teorema, que diz que um único plano que contém 2 retas, só existe um plano que contém 2 retas concorrentes, acabamos de falar aí também. Tá bom? Beleza? As atividades ficam para vocês fazerem, tem 6 atividades aí, tá? Eu tiro as dúvidas de vocês na aula a seguir, tudo bem? E agora a gente vai para as posições relativas. Muito bem. Então a gente vai falar agora sobre posições relativas, tá? Primeiro, posições relativas entre 2 retas, beleza? Bom, 2 retas podem se cruzar ou não se cruzar no plano, certo? Se elas se cruzam em um ponto. Quando elas se sobrepõem, por enquanto, eu não vou considerar essa possibilidade, porque se elas se sobrepuserem é como se elas ocupassem o mesmo espaço, é como não, elas ocupam o mesmo lugar no plano, então elas seriam iguais, idênticas, é a mesma reta, tá? Ou são chamadas de retas coincidentes, mas não vem ao caso agora. Vamos pensar o seguinte, se 2 retas não se cruzam e nunca se cruzam infinitamente, né? Elas são chamadas de retas paralelas, ou seja, elas estão no mesmo plano, mas não possuem ponto em comum, tá? Se elas se cruzam num ponto,
elas são chamadas de retas concorrentes. E só existe um plano que contém essas duas retas concorrentes. Por exemplo, aqui eu conseguiria colocar as duas no quadro. Se elas estivessem assim, esse seria o plano que contém as duas retas. Tudo bem? Tranquilo? Quando eu tenho uma reta e outra reta, tá? Olha a posição que elas estão. Elas estão em planos diferentes. Eu não consigo colocar as duas no mesmo plano. Elas têm uma distância entre elas, olha só. Tá? Não existe um plano que contenha essas duas retas. Tá? Elas não têm ponto em comum e também não conseguem determinar um plano, porque não tem um plano que contenha as duas. Essas retas são chamadas de retas reversas. Retas reversas. Tá bom? Tá lá na página 11. Tudo bem? Beleza? Agora imagine essa caixa. Tá? Você tem aqui uma caixa e você tem um conjunto de retas aqui, né? De segmentos de retas no caso, mas se eu imaginar infinitas, são retas. Essa reta, você concorda comigo que é paralela a essa, certo? Olha só. Essas duas retas são retas paralelas. Ok? Elas são retas base desse paralelepípedo retângulo, então são retas paralelas. Ok? Essa reta e essa, elas se cruzam, certo? Essas retas se cruzam. Então, elas estão no mesmo plano, são retas concorrentes, e quando elas se cruzam, elas formam ângulos de 90 graus. Ok? Então, elas são chamadas de retas perpendiculares. Tudo bem? Retas perpendiculares. Tranquilo? Essa reta aqui também é perpendicular. Essa reta também é perpendicular a essa. As duas retas são perpendiculares, né? Essa reta é perpendicular a essa reta. Certo? Mas se eu pegar uma paralela dessa, por exemplo, pegar essa reta aqui de trás, olha só. Existe uma paralela a essa que é perpendicular a essa, tudo bem? Então vejam, se existe uma paralela a uma das retas que é perpendicular a outra, eu poderia fazer essa aqui também, né? São perpendiculares. Se existe uma paralela a uma reta que é perpendicular a outra, essas retas são chamadas de retas ortogonais. Elas não estão no mesmo plano, olha só. Elas não estão no mesmo plano, tudo bem? São planos diferentes, tá? Essa reta aqui está nesse plano ou nesse plano, e essa reta aqui está nesse plano aqui ou nesse plano aqui, tá bom? Elas estão em planos diferentes, olha só. Beleza? Essas retas são chamadas retas ortogonais, tá bom? Tranquilo? Elas não são perpendiculares, tá? Porque elas não se cruzam, certo? Elas não têm um ponto de intersecção, beleza? Só para não restar dúvidas, galera, as retas perpendiculares também são chamadas de ortogonais, tá? Na verdade, as retas perpendiculares representam um caso específico de retas ortogonais, tá bom? Então, para que elas sejam ortogonais, elas precisam estar em posições perpendiculares. Ó, essas retas são ortogonais, tá? Existe uma paralela a essa, que é perpendicular a essa, e existe uma paralela a essa, que corta essa formando 90 graus, né? Então, essas retas são ortogonais. Essas retas também são ortogonais, porque elas estão se cruzando formando 90 graus, tá? Formando 4 ângulos retos. Beleza? Beleza então, galera? Muito bem. Então nós vimos posições relativas entre retas, né? Agora eu quero saber quais as posições relativas entre uma reta e um plano, tá? Então, eu tenho a régua como um segmento de reta. Eu preciso que você imagine ela infinita para os dois lados, tá? E sem essa largura, ela é adimensional, né? Não tem espessura, só tem comprimento, tá bom? Então, essa reta em relação ao plano, quais as posições possíveis para ela? Primeira possibilidade, ela pode ser paralela ao plano do quadro, ou seja, ela é infinita e nunca vai tocar o quadro, tá?
Ou ela pode ter uma leve inclinação, ou seja, em um determinado ponto ela vai furar o quadro. Nesse caso ela é uma reta secante ao quadro, ela corta o quadro, ela fura o quadro. E essa intersecção vai ser um ponto. Você tem lá um ponto, e é nesse ponto que a reta está furando o quadro. Beleza? Ou ainda, eu posso ter a reta contida no quadro. Certo? Se tiver mais de um ponto de intersecção entre a reta e o quadro, lembra? Mais de um ponto de intersecção entre a reta e o plano, a reta está contida no plano. Beleza? Tudo bem? Se a reta cortar o quadro, formando com outras retas que passam por esse ponto ângulos retos, a reta é dita perpendicular ao plano. Beleza? Tudo bem? Joia. Posições relativas entre dois planos agora. Então imagine a apostila na forma de um plano, ou seja, infinita para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. Tá bom? Então olha só. Eu posso ter o plano paralelo ao quadro, certo? Esse plano é paralelo ao plano do quadro, ou seja, está a mesma distância para todos os seus pontos, né? Perpendicular, depois a gente vai ver projeção ortogonal, mas essa distância é a mesma para todos os pontos. Ou ele pode ter intersecção com o quadro, ele pode ser secante ao quadro, e se ele é secante ao quadro, ele forma com o quadro uma reta, né? Olha só. Por exemplo, ele está cortando o quadro nesse ponto aqui. Ou nessa reta aqui. Quando o plano corta o outro plano nessa reta, eles são secantes. Tá? Como o caderno representa um plano infinito, vai ser uma reta aqui na intersecção. Se existem retas deste plano perpendiculares a retas daquele plano, os planos são chamados de planos perpendiculares. Tá bom? Então, dois planos podem ser paralelos, podem ser secantes, e sendo secantes podem ser perpendiculares. Ou ainda, eles podem ser coincidentes. Tá? Se tiver mais de uma reta pertencente, de um plano pertencente ao outro, é porque os planos são coincidentes, são iguais, estão na mesma posição. Beleza, galera? Tranquilo? Na próxima aula a gente começa o assunto projeção ortogonal e distância, que está lá na página 16, e na aula, em seguida, eu vou resolver as atividades das páginas 9 e 10 e 14, 15 e 16 com vocês. Valeu? Até mais. Abraço.